Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Alguém perguntou a um velho diácono se era cristão, e ele respondeu de modo bem mais exato do que pensava: sou, a alguns respeitos. Muitos de nós somos cristãos em certos setores de nossa vida. Aceitamos as ideias gerais e os ideais do cristianismo como coisas razoáveis e desejáveis. Vamos à igreja em certas ocasiões, porque isso nos parece ser bom costume. Cremos respeitosamente que os homens devem ser honestos, de boa moral e cidadãos leais à pátria. Mas quando se nos pergunta abertamente: você é cristão? Ficamos como que atordoados e fugimos de uma resposta afirmativa e positiva. Lá em nosso íntimo, estamos prontos a confessar que se todos os discípulos de Cristo têm essa fé assim tão precária como a nossa, o cristianismo deixará muito logo de ser a força revolucionária que já foi no mundo. A verdade simples é esta: por qualquer motivo, temos deixado de tomar Jesus Cristo a sério. Temos falhado de algum modo em nossa consagração e dedicação. Se tivéssemos vivido no dia da crucificação de Cristo, teríamos, muito provavelmente, acompanhado Pedro em sua negação de Cristo. Muitos de nós teríamos estado com aquele Judas que traiu a Cristo. Estaríamos com a multidão que condenou a Cristo. Nesta beatitude, Jesus põe seu dedo justamente na ferida do cristianismo de nossos dias. Com poucas, mas frisantes palavras, Jesus, o grande médico, diagnostica a cristandade doentia e trôpega. Em breve, descreve ele um de nossos defeitos graves, o egocentrismo. Você, porventura, já observou quantas vezes usamos em nossa conversação diária os pronomes eu e nós, meus e minhas, nossos e nossas? A minha casa, os meus problemas, minhas dificuldades, meus sentimentos, meus nervos, a minha família, a minha igreja, a minha denominação? Deve, por certo, estar lembrado do trecho bíblico que nos fala do homem rico que desejou seguir a Jesus, mas que, ouvindo dele o conselho para vender tudo quanto possuía e dar tudo aos pobres, saiu triste da presença do Mestre, porque era dono de muitas propriedades. Jesus sabia que uma das provas reais de nossa rendição a Deus é o sincero desejo de repartir com outros aquilo que temos. Se não tivermos misericórdia para com os outros, isso é prova de que nunca experimentamos a misericórdia de Deus para conosco. Parafraseando essa beatitude, poderíamos dizer: os que já provaram a misericórdia de Deus são tão felizes que usam de misericórdia para com seus semelhantes. A atitude que temos para com o nosso próximo é medida bem mais certa de nossa religião do que todas as nossas arengas religiosas. Emerson, certo dia, em mente a medida da misericórdia humana, quando disse: aquilo que você fala é tão alto que não posso ouvir o que você diz. Jesus resumiu toda a matéria do cristianismo genuíno e real, quando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. João 7, 37, 38. O cristianismo é, primeiro, ir a Cristo. É um influxo ou infusão da água viva. Segundo, alcançar outros para Cristo. Um efluxo ou escoamento. É distribuir amor, misericórdia e compaixão a outros. Um reservatório que tem dispositivo por onde entra a água e não tem saída, ou escoadouro, torna-se um tanque estagnado e infestado de insetos. Quando pensamos nesse cristianismo de minha experiência, de meus sentimentos, de meu êxtase, de minha alegria e de minha fé, sem o desejo de partilhá-lo misericordiosamente com os outros, começamos a estagnar, e esse cristianismo deixa de ser vital, ativo, fluente e influente.
Ouçamos o que diz a Escritura: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Salmo 82, versículo 3. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, versículo 13. Jesus disse: dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Mateus 5, versículo 42. E disse ainda: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Lucas 6, versículo 38. Nessa beatitude, que bem podemos chamar de a beatitude do escoamento, Jesus está enfatizando a verdade de que devemos ser os canais desentupidos pelos quais possa fluir para os homens o seu amor e misericórdia. Se você professa uma religião que não opera eficazmente na vida diária e que deixa de condicionar suas atitudes para com seus semelhantes, que faz de você um introvertido espiritual, poderá estar certo de que não conhece ainda o Cristo, que disse estas beatitudes. Satanás não se opõe às suas teorias cristãs, nem a que você professe sua fé em Cristo. O que ele não quer de forma alguma é que você viva como Cristo viveu. Ele não quer que você seja um instrumento de misericórdia e compaixão e de amor pelo qual Cristo se possa manifestar ao mundo. Se Satanás pudesse tirar do cristianismo o coração, o motivo e a misericórdia, certamente mataria a sua eficiência. Quando ele consegue fazer com que falemos e conversemos em religião, mas a vivamos muito pobremente, ele nos destitui de todo o nosso poder. Se abraçamos um evangelho espiritual e estético e deixamos de cumprir as obrigações que temos para com nossos semelhantes, anulamo-lo completamente. O evangelho do Novo Testamento só floresce e frutifica poderosamente quando a semente do Espírito é enterrada no rico solo da misericórdia humana. Primeiro se dá o influxo ou entrada e depois o efluxo ou escoamento. E Jesus disse que, no darmos a nós mesmos aos outros, encontraremos felicidade. Faz algum tempo, certa senhora disse isto: tenho 65 anos, meus filhos se casaram todos, meu marido faleceu e sou agora uma das pessoas mais solitárias deste mundo. Então alguém lhe sugeriu que buscasse um meio de partilhar sua fé religiosa e seus bens materiais com os vizinhos e todos quantos a cercavam. Poucas semanas mais tarde escreveu isto: sou a mulher mais feliz da cidade, pois achei nova alegria e felicidade ajudando outros. É isto exatamente o que Jesus prometeu. Quais algumas das áreas do mundo atual nas quais podemos exercitar a misericórdia? Primeiro, podemos revelar misericórdia cuidando das necessidades sociais de nossos semelhantes. Quando você vai para o leito à noite, lembre-se de que mais da metade da população mundial sofre fome, pobreza e miséria. Há espantoso número de analfabetos privados das bênçãos da escrita e da leitura. Muitos lavradores estão ainda usando aparelhos e métodos de 1000 anos atrás. Muita gente que lida nos campos goza de uma posição apenas um bocado melhor que os escravos de outras eras, continuando como escravos dos grandes fazendeiros de hoje. Tem falta de instrução, alimento, roupas, habitação, assistência médica e, o que é muito mais, precisam de amor. Temos todos grande responsabilidade diante desses povos atrasados e subdesenvolvidos do mundo. Não alimentou Jesus a multidão ao passo que lhes pregava o Evangelho? Não chamou ele a nossa atenção para a loucura de falarmos muito em religião e deixarmos de pô-la em ação? Não disse ele: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus? Porque devorais as casas das viúvas e, sob pretexto, fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação.
Mateus 23, 13 e 14. Eis aí um lugar, ou ponto em que temos falhado lamentavelmente. Hemos teorizado demais a religião e discutido assuntos doutrinários enquanto o mundo perece de fome e miséria, privados das necessidades essenciais da vida e, em inúmeros casos, sem a menor esperança. Como temos sido um povo egoísta, árido e irresponsável. Não é, pois, de admirar que sejamos vítimas do tédio, da frustração e da desdita. As palavras de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, vêm a calhar e muito, a propósito para esta nossa geração sem entranhas. O Dr. Frank Lopt recentemente me escreveu, dizendo: em minha opinião, os Estados Unidos da América do Norte devem fazer todo o esforço possível para ajudar a tirar da miséria essa metade do mundo tão necessitada, pois do contrário, por nossa negligência, o mundo se tornará comunista. Talvez você não possa ir às terras distantes, mas poderá dar às causas missionárias e filantrópicas aquilo que muito as ajudará a construir hospitais, institutos educacionais e orfanatos, e a atender às necessidades vitais de milhões de indivíduos realmente necessitados. Mas restringamos um bocado a nossa visão e olhemos ao redor de nós. Se você olhar para aquilo que o rodeia, verá muitos a seu lado em privações e necessidades materiais. Certa noite de Natal, um amigo veio à minha casa e disse: você gostaria de sair comigo a distribuir pacotes de Natal nos bairros pobres? Alegremente aceitei o convite e tive uma das mais alegres surpresas de minha vida. Julgava que todas as pessoas de nossa comunidade tivessem de tudo na vida, mas vi que havia muita gente destituída das coisas essenciais, pois não tinham com que se vestir, faltavam-lhes alimentos e alguns nem sabão tinham para lavar o corpo. Então, estarrecido e humilhado, roguei a Deus que me perdoasse o haver negligenciado a gente de minha comunidade. Não me dera o trabalho de olhar ao redor de mim para ver quais as necessidades do meu povo. Se você pedir a Deus que lhe mostre isso, você achará em sua própria comunidade muitos necessitados de coisas materiais. Em sua comunidade há ainda outros, muitos que precisam de um amigo. Há muita gente solitária e abandonada, que nunca recebeu o aperto de mão de uma pessoa amiga, gente que nunca recebeu uma carta, gente que vive solitária e triste, tendo um amigo interessado que lhe escreva uma carta ou que os visite. A vida deles se modifica inteiramente. Existem outros que são infelizes e sozinhos pelo fato de serem indivíduos retraídos, quase misântropos, arredios do convívio social. Tenho um amigo que foi a uma reunião social, um rapaz de lábio leporino e de rosto espinhento, sentou-se a um canto. Ninguém lhe dava a mínima atenção. Ele olhava tudo de modo acanhado e tímido, sentindo-se completamente deslocado. Meu amigo procurou e conversou com ele bastante aquela noite. Quando se despediram, o rapaz era todo sorrisos. O meu amigo lhe mostrara misericórdia. Há milhares de maneiras pelas quais você pode mostrar graça e misericórdia em sua vida diária. Há na sua vizinhança um hospital que você pode muito bem visitar. Quantos hospitalizados anseiam por uma visita que os alegre e encha de luz a sua solidão, que lhe traga flores e um sorriso acalentador e reanimador. Você pode revelar misericórdia visitando os enfermos. Segundo, podemos revelar misericórdia abandonando de vez nossos preconceitos. Por toda a face da terra está ressurgindo o nacionalismo, derrubando-se barreiras e limitações de cor ao passo que se levantam outras tranqueiras e entraves sociais. Os preconceitos dominam e estimulam muitas práticas. O vocábulo preconceito significa avaliar antes ou avaliar os outros sem pleno conhecimento dos fatos.
O preconceito é sinal de fraqueza e nunca de força. É instrumento do fanático, mas nunca do verdadeiro cristão. Constitui um dos maiores problemas deste século, já em si tão complexo. E é problema que se avoluma à medida em que o homem moderno se afasta do caminho da misericórdia e compreensão cristã e se lança pela vereda escura da intolerância e da intriga. Markham se referiu ao prevalecente paganismo isolacionista do passado, quando disse: um círculo traçou e ele assim me excluiu, como um rebelde e herege, o inferno a merecer. Porém o amor e eu tínhamos que vencer, traçamos o maior, e este a ele incluiu. Mede-se o preconceito, computando-se a distância que vai entre as nossas opiniões pré-concebidas e a verdade real. Se queremos todos ser perfeitamente honestos diante de Deus, não podemos alimentar preconceitos. Mas, como a maior parte de nós, por natureza, temos espíritos pré-concebidos e corações pervertidos, o preconceito se tem espalhado mundo afora. Eduardo R. Murrow disse certa vez: não existe repórter objetivo ou imparcial. Todos somos escravos do meio em que vivemos. Todos nós temos nossas tendências, inclinações e preconceitos, apesar de nossos aperfeiçoados sistemas educacionais. Nossos preconceitos se avolumaram nos últimos anos. E por isso, podemos concluir que a educação não é remédio para debelar todos os preconceitos. O grande Carlos Lembe disse certa feita: sou, em palavras bem claras, um feixe de preconceitos, todo feito de simpatias e antipatias. O preconceito é uma forma de roubo, pois que rouba à vítima dele o direito de se defender à barra do tribunal da razão. É também homicídio pelo fato de tirar daqueles que se enchem de preconceitos a oportunidade de progredir e avançar. Jesus pôs o dedo justamente na chaga quando disse: e por que vês o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Mateus 7, versículo 3. Também ele nos dá uma regra específica para conjurar de vez o preconceito. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, versículo 1. O maior dos males sociais do mundo de nossos dias é o preconceito, que muitas vezes tem por base a nossa própria ignorância. Posso afirmar, sem medo de errar, que nunca teríamos preconceitos contra alguém se tivéssemos em mãos todos os fatos. Somos muito prontos a julgar e a denunciar aquilo que não entendemos, não conhecemos ou não experimentamos. Mas como podemos deixar de praticar esse grave crime? Só por um meio: pelo renascimento espiritual. O preconceito, a intolerância e o fanatismo devem ceder lugar à justiça, à humildade e à misericórdia. E isso só se dá quando houver uma real infusão do poder de Deus. Todos os cientistas nucleares do mundo, conquanto hajam aprendido a esmagar o átomo, não aprenderam ainda a esmagar o preconceito. Todos os educadores deste século não conseguem extirpar da alma humana a raiz da amargura. É uma operação que só Deus pode realizar. Ouçamos as palavras de Saulo de Tarso, que neste mundo fora uma das maiores vítimas do preconceito. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7. Aquilo que a lógica da Grécia não conseguira dar a Saulo, a graça de Deus conseguira. O que a cultura dos romanos por ele não fizera, a graça de Deus lhe concedera. Depois de sua experiência na estrada de Damasco, os velhos preconceitos se derreteram. A misericórdia tornou-se a palavra-chave de sua prédica.
o tema de suas cartas e o padrão de sua conduta. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1. Era o espírito de suas exortações, havendo experimentado pessoalmente a misericórdia. Tornou-se Paulo um dos intérpretes ou executantes da misericórdia, tendo sido libertado de seus preconceitos. Ansiava para que todos se livrassem também do destruidor poder de ideias pré-concebidas. Como podemos nos abrasar e endurecer ao ponto de sustentar preconceitos contra esta ou aquela pessoa, quando Deus, em sua imensa compaixão, tem sido tão misericordioso para conosco? Terceiro, podemos revelar misericórdia levando o Evangelho de Cristo a outros. A pobreza espiritual do homem é mesmo bem pior do que as suas necessidades materiais. O fato de deixar de fazer o que devia fazer e de não ser o que devia ser prova que há algo de errado com ele. A Bíblia coloca isso nestas palavras: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias 17, versículo 9. Toda imoralidade, irresponsabilidade, cobiça, egoísmo, preconceito, sofrimento, ódio e fanatismo provém de uma única fonte, o coração humano. Nada deste universo desceu mais forte, e não obstante, pela graça de Deus, nada pode subir mais alto. O fato de, após 2000 anos de cristianismo, mais da metade da população mundial quase nada conhece a respeito da salvadora e transformadora graça de Deus, deve despertar em nós uma renovada dedicação para proclamarmos a este mundo infeliz a misericórdia de Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Observe bem a pequena palavra ide, na verdade bem curta, mas que abrange todo mundo. Primeiro, Jesus disse a seus discípulos: vinde, e agora lhe diz: ide. Viemos até esta geração e ficamos aquém, mas Jesus nos ordena ide. Vocábulo muito curto, mas junto com ele está a totalidade e a substância do Evangelho de Cristo. Ele é a senha ou lema de todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Deve estar gravado nas bandeiras da Igreja Cristã. Ide, diz o Senhor. 2000 anos se foram e ainda milhões jazem em trevas espirituais. Há duas ideias acerca da condição ou estado da natureza do homem decaído. Alguns asseveram que a natureza humana é radicalmente boa e pode ainda galgar as maiores alturas, independentemente de Deus, mas os cristãos afirmam que a natureza humana é radicalmente má e que o poder de purificá-la e elevá-la está nas mãos de Cristo, e somente nas de Cristo. O poder de anular o vício e desenvolver a virtude não está no homem, nem é dele, mas está fora dele e bem mais alto do que ele, está em Cristo. Todavia, há hoje não poucos estadistas que admitem que um governo humano melhor organizado é o remédio para os problemas mundiais. Parecem mesmo admitir que, provindo o crime e o vício da ignorância e da pobreza, a virtude pode brotar do conhecimento e da competência. A verdade, porém, é esta: a lei constitucional e estatutária não possui o elemento essencial que purifica a natureza humana. Tal poder não está dentro da província da lei, seja ela humana ou divina. A Bíblia diz: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3, versículo 20. E diz ainda: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, condenou Deus na carne o pecado. Romanos 8, versículo 3.
Todos concordamos em que uma forma de governo possa ser melhor que outra, mas a verdade é que todas as formas de governo não conseguiram suprimir ou vencer o vício e fazer prevalecer a virtude. O Império Romano não se mostrou mais puro sob o eloquente Cícero do que sob o cruel Nero. A história prova que em sua origem o vício com a virtude escapa ao alcance e domínio da lei civil. Não obstante, vemos que ainda hoje muitos estadistas creem que o nosso tipo de democracia deve ser imposto a todas as nações da Terra e que ele será a panaceia para todos os males do mundo. Assim, temos ido até as nações pagãs tentando ocidentalizá-las, embora não estejam preparadas para isso, buscando em vão vender-lhes a ideia de que o nosso sistema de leis é melhor que o delas. A lei pode elevar a sociedade, mas não pode alcançar os princípios de onde nasce o nosso comportamento. Atrás das contribuições das leis, das administrações, deve estar um código moral que seja o poder e a glória de todos os governos humanos. Naturalmente, creio que os Estados Unidos têm o mais elevado governo hoje existente na Terra, mas esse governo certamente se esboroará com um castelo de areia, uma vez desertado pelo sentimento moral de nosso povo. E esse nosso sentimento moral em nossa pátria provém do cristianismo aceito e praticado na vida de cada dia. Desaparecendo esse cristianismo, o sentido moral que conforma o objetivo de nossa nação se extinguirá com ele. Existem ainda peritos que acham que o remédio para acabar com o vício é um sistema universal de educação. Tal opinião tem de sustentar que o homem será puro e feliz pela cultura intelectual e pela tranquilidade mental. Suponhamos, seja a educação a resposta exata para todos os problemas que o homem tem a resolver, desenvolvendo-se o intelecto ao máximo, obteremos a virtude? A sabedoria não salvou do vício a Salomão, e nem a Byron da imoralidade. A arte e a educação podem aprimorar o gosto, mas não podem purificar o coração, perdoar o pecado, nem regenerar o indivíduo. O de que o mundo mais precisa hoje não é simplesmente de educação ou civilização, e sim de civilização de consciência iluminada, não tanto de vias férreas, de transatlânticos e de gigantescas corporações, e sim de corporações e navios livres de suborno e de corrupção de qualquer espécie. Será bem melhor termos um mundo povoado de selvagens do que de demônios civilizados. É bem melhor o deserto bravio e inexplorado do que os palácios de civilizados debochados e desavergonhados. É preferível o canibal dos mares do sul aos abutres civilizados de nossas cidades. Estou eu condenado à nossa civilização? Devemos fugir dela? Não, apenas quero reformá-la pela regeneração. Queremos acabar com o suborno e pôr em seu lugar a honestidade, expulsar os preconceitos e pôr no seu lugar a regra áurea, eliminar a desumanidade e entronizar a misericórdia. E isso só se consegue mediante a aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal da parte dos indivíduos que compõem a sociedade e o mundo. Você poderá dotar de escola pública a universidade cada cidade do seu país e jamais conseguirá, com a educação intelectual, libertar sua pátria de uma moral precária e incolor. Não se pode chamar de educação a tudo quanto negligencie as faculdades mais importantes da natureza humana. Uma educação parcial neste nosso mundo é coisa bem pior que nenhuma educação, quando educamos apenas a mente e não a alma. Tomemos ao acaso o indivíduo semi-instruído ou semi-erudito. Coloquemos em suas mãos esses recursos inexauríveis de nossa comunidade e vejamos o que ele faz.
uma vez que não reconhece nenhum poder ou autoridade maior que a sua. Será um verdadeiro déspota, um perdulário, um monstro. O semi-instruído é muito mais perigoso que o de nenhuma educação ou instrução. É como uma possante locomotiva sem maquinista. É barco veloz sem bússola, sem piloto, sem rumo. Pensar em civilizar os homens sem convertê-los a Cristo é coisa tão temerária como pensar em transformar lobos em cordeiros, apenas por lavá-los e cobri-los com um manto de lã. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia de que o mundo precisa é a da graça, do amor e da paz do Senhor Jesus Cristo. É do seu poder transformador e regenerador que o mundo precisa mais do que de qualquer outra coisa. Precisamos nos valer dos recursos materiais do mundo, mas com eles devemos também tomar o poder regenerador de Cristo. Urge tomarmos com uma das mãos o copo de água fria e com a outra a regeneração, e dá-los a este mundo que material e espiritualmente morre à míngua. Temos pensado que as necessidades do homem são inteiramente físicas, mas estamos já percebendo que são também de natureza espiritual. O Evangelho de Cristo provê bens para o físico do homem. O materialismo só vê em nossos corpos aquilo que as análises de laboratórios descobrem. Mas a Bíblia, com forte exortação, nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, versículo 19. O Evangelho provê bens para o intelecto do homem. Ele estimula o intelecto humano para atividades maiores e mais elevadas. Dirige a educação completa de todos os seus poderes intelectuais. A Bíblia diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. 1 Pedro 1, versículo 13. Ele abre aos olhos da pessoa regenerada todo um universo de verdade. O Evangelho também provê bens para a sensibilidade humana. Não se turbe o vosso coração. João 14, versículo 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, disse Jesus. Disso é que a humanidade precisa. Necessita de consolo em suas aflições e tristezas, de luz quando em trevas, de paz nas suas perturbações e confusões, de descanso no seu tédio e fastio, de cura em seus males e enfermidades. E o Evangelho propicia tudo isso à criatura humana. O Evangelho provê bens para a vontade do homem, leva o homem a sujeitar a sua vontade à onipotente vontade de Deus, tornando-se assim também onipotente. O Evangelho também provê bens para a natureza moral do homem. O seu código de moral é admitido e reconhecido por qualquer homem como infalível e irrepreensível. O Evangelho ainda provê a única satisfação existente no universo para a natureza espiritual do homem. O Evangelho reconhece o tremendo fato do pecado e apresenta o remédio adequado e infalível. Ele não foge à pergunta de todos os tempos: que devo fazer para me salvar? E afirma claramente a necessidade de o homem se salvar. Não tira o homem do abismo, dizendo-lhe que ele não é ruim nem mau. Não remove o aguilhão da consciência humana, tirando-lhe a consciência de seus pecados. Ele não ronda nem bajula os homens. Pelo contrário, o Evangelho revela ao homem suas pústulas e chagas, e sobre elas derrama o bálsamo do amor de Deus. Mostra ao homem a sua escravidão e põe nas mãos dele o malho que esmiuça os ferros dessa servidão. Mostra-lhe a sua nudez e lhe provê a roupagem da pureza. Revela-lhe a sua pobreza e miséria e derrama em sua vida as riquezas do céu. Patenteia-lhe os seus pecados e lhe aponta o Salvador.
Esta é a mensagem que devemos levar a este mundo confuso, enlouquecido e perdido. Fazer isso é revelar misericórdia. Quantos vivem a seu redor acotovelando-se com você dia a dia, nessa multidão de desviados dos caminhos de Deus e que tanto precisam do poder regenerador de Jesus Cristo? Você os conhece pelos seus nomes. Sugiro-lhe, pois, que faça uma lista de seus amigos e conhecidos que ainda não se entregaram a Cristo e comece agora mesmo a gastar tempo em interceder por eles. Peça a Deus que oriente você em como testemunhar a Cristo para eles e em como ganhá-los para Ele. A vida deles pode ser transformada pela mensagem que você lhes levar. Você estará partilhando este evangelho que recebeu. Se Cristo na realidade fez alguma coisa por você, faça algo por outros e conte a eles o que Cristo já fez por você. Assim fazendo, você estará usando de misericórdia para com seus semelhantes. Você recebeu e experimentou a misericórdia de Deus no perdão dos seus pecados e na gloriosa promessa da vida eterna. Então, mostre-se misericordioso para com todos os seus semelhantes, que ainda estão nas trevas e na escravidão do pecado. Daí, revelando misericórdia, você não só receberá misericórdia, mas também encontrará felicidade duradoura, estimulante e verdadeira.